no paraíso. Glória. Eita, glória. Glória a Deus. Esse texto aqui, irmãos, para todos aqueles que conhecem a Cristo, aos que também não conhecem, é um dos textos que nós precisamos meditar, anunciar, para que todos conheçam a mensagem da cruz. Mas naquele momento onde Jesus está sendo crucificado, acontecem muitas coisas. E em cada coisa que acontece ali, Deus ele está ensinando algo para o homem. E aqui, aproveitei esse texto para poder falar do malfeitor que está ao lado de Cristo. Como a própria Bíblia Sagrada vai dizer, ao lado de Jesus, uma à esquerda e à direita, está crucificado dois malfeitores. Dois homens que, por certo, cometeram crimes na época de Cristo e foram condenados à crucificação. Porque o Império Romano naquela época, diferente de hoje, quando alguém mata, quando alguém estrupa, quando alguém faz crimes brutais, as pessoas apenas vão para a cadeia e logo saem. Mas na época do período romano, ali o Império Romano, eles levavam as pessoas à crucificação, para que as pessoas temessem e entendessem que deveria haver punição máxima para os pecados graves. Então Jesus, irmãos, aqui, para que a gente possa entender melhor o texto, a gente precisa entender a situação de Jesus. Jesus ele não está só pendurado em uma cruz. Naquele momento que Jesus está na cruz, ele está representando o meu e o seu pecado. A Bíblia diz que nós estávamos dispersos como ovelhas, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Naquele momento que Jesus está na cruz, ele está recebendo a ira de Deus. Ele está como um cordeiro imolado por Deus para poder nos trazer a salvação. Aleluia. Mas além disso, de maneira física agora, Jesus ele está perdendo sangue. E alguns estudiosos dizem que as pessoas que vão à crucificação ou eram levadas à crucificação, elas morriam por falta de ar. Então Jesus está já há um tempo pendurado na cruz, até acontecer este momento onde os malfeitores vão zombar de Jesus. Jesus possivelmente já está acabando o seu fôlego, está nos seus últimos fôlegos. E a posição de uma pessoa na cruz dificulta a fala. Por isso você também vai ver que Jesus pouco falou na cruz, e ele falou só o necessário. Então chega esse momento onde os malfeitores começam a blasfemar de Jesus, para que se cumprisse a palavra de Deus. Mas um deles, em algum momento, talvez olhou para Jesus diferente, e foi gerado no seu coração o arrependimento. E ele olha para o outro ladrão ao seu lado e diz: mesmo você estando na mesma situação, como você consegue ainda zombar deste homem? E ele começa a dizer que nós merecemos isso, não ele. E este homem agora vai fazer um pedido para Jesus. E esse pedido ele diz assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Aquele homem não tem direito nenhum de fazer um pedido a Deus. Aquele homem está pagando pelos seus crimes. Mas, meus irmãos, este homem representa as nossas vidas. Nós não temos direito de pedir nada ao Senhor. Durante 24 horas nós não buscamos ao Senhor. Durante 24 horas nós não buscamos ser fiéis ao Senhor onde nós estamos. Nós estamos na mesma situação desse homem. Nós não temos direito de pedir nada a Deus. Até aqueles que ainda não alcançaram a Cristo, eles não têm direito de pedir nada a Deus. Mas aprove a Deus, o nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. Aleluia. Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Oh, glória a Deus. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ainda que a gente caia, Ele está disposto a levantar o soldado ferido. O nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. O nosso Deus, Ele pensa mais alto do que os nossos pensamentos. Aleluia. E Jesus aqui, nos seus últimos fôlegos de vida, Ele resolve trazer uma palavra para aquele homem: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Nos últimos fôlegos de vida de Jesus, Ele traz uma palavra para um homem que está arrependido nos últimos momentos finais da sua vida. Ele diz: ainda hoje estarás tu no paraíso comigo. E se Jesus foi capaz de trazer essa palavra para aquele homem, muito mais Ele pode trazer para a nossa vida.
Mas eu atento aos irmãos a pergunta do homem. O homem fez um pedido a Jesus e Jesus traz uma outra resposta. Qual foi o pedido do homem? Ele diz: Senhor, lembra de mim quando vieres em teu reino. De alguma maneira aquele homem conhecia as leis de Deus. De alguma maneira ele sabia que Jesus era o Messias. Mas qual foi o pedido dele? Senhor, lembra de mim. Aquele homem não queria nada mais. Senhor, só lembra de mim quando tu vieres governar este mundo. Mas qual foi a resposta de Jesus? Irmãos, a resposta de Jesus não é compatível com o pedido do homem. Jesus dizia assim para ele: ainda hoje estarás tu no paraíso comigo. O homem não pediu para estar no paraíso. O homem pediu para Jesus se lembrar dele. Qual é a melhor forma de poder explicar isso? É que talvez aquele homem, ele não estava conseguindo expressar o que estava dentro do seu coração. Às vezes nós queremos pedir algo para Deus, mas nós não sabemos se expressar. Mas Jesus, ele é o que lê o coração. Jesus sabia que no fundo aquele homem estava desejando a coisa mais valiosa na face da terra. Era a salvação. Jesus disse: ainda hoje tu estarás no paraíso comigo. Glória a Deus. Com base nisso, meus irmãos, eu queria dizer que para todos nós, aqueles que alcançaram ou não, a melhor coisa a se agradecer é a salvação. Glória a Deus. Certa vez os discípulos de Jesus saíram para pregar o evangelho, curar os enfermos, e voltaram muito alegres. E chegaram para Jesus e disseram: os demônios se submetem a gente, os enfermos são curados. E Jesus chegou para eles e disse: alegrai-vos também, porque o vosso nome está escrito no livro. Glória a Deus, é verdade. A coisa mais preciosa que Deus dá a um homem é a salvação. E para que a gente possa compreender isso, esse homem se torna para nós um modelo. Antes dos últimos instantes de vida, aquele homem queria só apenas algo: a salvação. E hoje nós vamos entender o que é a salvação e quais são as suas evidências, de maneira rápida, breve e objetiva. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram. Em Romanos 6:23 a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se você acha que a Covid matou muito mais tem matado o pecado. Tem destruído famílias, tem destruído casamentos, tem destruído o ensinamento dos filhos, tem desvirtuado as crianças em nossos tempos. O pecado, ele é um câncer, irmãos, que não existe quimioterapia neste mundo que possa tratar. Só existe alguém que pode tratar, é Jesus Cristo. Aleluia. O pecado, meus irmãos, é a desobediência da palavra de Deus. Para Deus, a desobediência é um crime, e todo crime merece punição. Por esse motivo Jesus veio. Se o pecado não fosse grave, Jesus não precisava morrer na cruz. Então, o que é a salvação? É Deus me salvar das consequências do pecado. A gente sem Jesus estamos vivendo uma vida que não agrada a Deus, caminhando para a perdição, como diz em Provérbios: há caminhos para o homem que parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Às vezes o homem está nesse mundo, desfrutando das coisas desse mundo, mas ele não sabe que se ele morrer sem Jesus, a alma dele há de padecer para todo sempre. Uma vida longe de Deus, trevas intensas. A Bíblia chama de a segunda morte. E quando Jesus veio a este mundo, ele veio para morrer pelo nosso pecado, para ser a expiação pelo nosso pecado. A maior obra que Deus quer realizar na vida de todo ser humano é a salvação. Glória a Deus. É o homem agora que está caminhando para longe de Deus, ele se converter, é voltar-se para Deus. Em algum momento talvez você e eu estávamos como o ladrão da cruz, longe de Cristo e ao mesmo tempo perto. Por que ao mesmo tempo perto? Porque ele é onipresente. Quando você estava na sarjeta, quando a gente estava na sarjeta, ele estava lá. De alguma maneira ele usou alguém, ele usou o louvor, ele usou o irmão, um folheto da palavra de Deus. Deus sempre está presente na vida do homem, ainda que o homem não enxergue. Mas a salvação, ela é pela fé. Jesus disse: arrependei-vos e credes no Evangelho. Para o homem alcançar um dia isso aqui: hoje estarás comigo no paraíso, antes da fé vem um arrependimento.
O arrependimento é aquele momento que a pessoa reconhece quem ela é diante de Deus. Jesus disse na bem-aventurança: bem-aventurados pobres de espírito. A pobreza que Jesus falou não é pobreza material, mas espiritual. É quando o homem reconhece que ele é falido espiritual, que ele está longe de Deus, faz como Jó. Ele se abomina no pó e na cinza. Para um dia um homem ir para o céu, ele tem que primeiro se arrepender. Ele tem que reconhecer e clamar a Deus por perdão. E depois a fé, confiar em Cristo, na sua morte. Porque, meus irmãos, se não houver essas coisas, há uma grande chance de a gente não alcançar essa bênção de Deus. Você pode estar passando por qualquer processo agora na sua vida, mas a coisa mais importante que Deus tem que fazer agora é salvar a nossa alma, é salvar a nossa vida. Não existe carro, irmão, no mundo que possa pagar esse preço. É a salvação. Aleluia, Jesus. Há grilhões por causa do pecado. Jesus disse que nós somos escravos do pecado. Jesus é o único que tem essa chave. Então, quando alguém entrega a vida a Jesus, ele alcança em Deus o perdão, a salvação. E eu queria dizer para os irmãos que, assim como este homem que estava caminhando para o paraíso, aqueles que entregam a vida a Jesus caminham para o paraíso. Mas Jesus aqui nesse momento da cruz, ele deu algo importante para esse homem. O que foi? Certeza. Ainda hoje estarás tu comigo no paraíso. Jesus deixou aquele homem confortado. Hoje tu vai estar no paraíso. Aleluia. Quando alguém alcança em Cristo a salvação, ele tem que ter uma certeza. E eu te pergunto nessa noite, qual é a certeza que estamos indo para o céu? As vestes, as roupas, não é definição que vamos para o céu. Porque freiras se vestem muito bem. Pessoas, até lá na África do Sul, a cultura de muitas mulheres lá se vestem muito bem. Nós vamos encontrar advogados se vestindo muito bem. Vamos encontrar políticos se vestindo muito bem. Qual é a certeza que a tua alma foi salva? Por que a importância de falar isso? Porque podemos achar uma coisa e na verdade não ser. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, 23, Jesus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E naquele grande dia muitos hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Não pregamos Jesus no teu nome? Não fizemos muitas maravilhas? E eu vos direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus reconhece que no final dos tempos haverá pessoas religiosas que não tiveram a verdadeira experiência, que auto se enganaram e vão chegar no céu só até a porta, e de lá não passa. É por isso que é importante você analisar a sua vida cristã. Será que Jesus lhe alcançou? Qual é a certeza disso? O irmão Ivanilson chegou a morar lá em Palmares, conhecemos ele lá. Se eu quiser ir lá para Palmares, irmão, de Guanabara, se eu quiser ir para Palmares, qualquer canto, você tem que ter uma certeza. Você vai pagar o seu bilhetezinho, vai pagar a sua passagem, o homem vai lhe dar um papelzinho. É a certeza que você pagou, está indo para o destino certo. Se até para viajar nós temos um papel para ter uma certeza para chegar lá, qual é a nossa certeza que estamos indo para Sião? Glória a Deus. Eita, já. Este homem não sabia expressar para Jesus, mas ele queria o paraíso. É verdade. E Jesus viu que aquele homem estava querendo da maneira certa. Se aquele homem não tivesse morrido na cruz, a gente ia ver o registro do exemplo de um homem que vai para o céu. E quando alcançamos em Cristo a salvação, eu quero dizer aos irmãos que existem 3 áreas da nossa vida que evidencia que nós estamos caminhando para o céu. A primeira, quando aceitamos a Jesus, nós gostamos de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Nós gostamos de ir para a igreja. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, onde tinha um culto campal, eu queria nem saber quem que estava pregando. Se fosse crente, salvo e liberto pelo sangue do Cordeiro, eu estava lá ouvindo a palavra. Eu não me esforço, até hoje não me esforço. Estava indo, era mesmo, ia para longe, ia para perto. Gostava de estar na igreja e ainda amo até hoje, graças a Deus. Então, quando nós somos salvos, agora nós estamos sempre se alimentando de Cristo, porque Ele é o pão do céu. Nós se alimentamos quando ouvimos louvores, quando ouvimos a pregação. Por isso, um verdadeiro salvo em Cristo, ele ama estar no meio da igreja. Eu nunca vi um salvo isolado. Não existe.
nós amamos a igreja, nós amamos as vigílias, nós amamos as orações. Por isso, meu irmão, esse ano de gratidão, seja mais grato na igreja que você está. Seja melhor, participe mais, se envolva mais já para as orações. Participe, seja uma bênção na casa de Deus. Glória! Eita Jesus! Porque um salve, mas é uma bênção na casa de Deus. Porque nós somos ovelha e não pode. Só vai para o céu quem é ovelha. Nós não damos trabalho na igreja. Nós damos trabalho para o diabo. Eita Jesus, aleluia! Eu creio! Aí nós damos trabalho. Aleluia, Jesus! Meu irmão, eu quero dizer para você que o diabo deve se acordar fazendo sabe o quê? Fazendo a barba e perguntar: rapaz, meu Deus do céu, o que é que essa irmã vai fazer hoje para aprontar? Meu Deus! Não é você que tem que temer ele. É desse jeito. A segunda área, meus irmãos, e importante, que vai evidenciar que Jesus entrou na sua vida, é a área familiar. Nós estamos no meio da família, temos pessoas aqui que são mães, são pais, são filhos. O seu comportamento dentro da sua casa. E antes de eu falar isso aqui, deixa eu falar uma coisa. Eu não conheço ninguém. O irmão Evanilson não falou nada de ninguém, não conheço ninguém. Só minha esposa e minha princesa estão ali dentro. Se Deus falar alguma coisa, receba em nome de Jesus. Porque às vezes você pode achar que não, o irmão Evanilson acha que ele falou alguma coisa porque aquele pregador está falando. Já aconteceu isso. Um tempo atrás tive uma oportunidade de ministrar uma palavra. Aí ligaram para minha ex-patroa, a mulher que estava lá presente. Tu estava falando da minha vida para aquele irmão, não foi? Eu nem conhecia a vida daquela mulher. Irmão, fofoca não entra no céu, porque eu nem gosto. Então o irmão Evanilson falou nada, só o bênção, viu? Só que era crente alguns, graças a Deus. Então, área familiar. Abra comigo em 1 Timóteo capítulo 5, já estou encerrando. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Aleluia, Jesus! Oh, glória! 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Eu vou ler aqui caso você não tenha achado, não tenha nenhum problema. Mas vou ler para a gente adiantar aqui e ganhar tempo. Vamos lá. 1 Timóteo 5, 8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando a salvação ela vem sobre a vida do homem, primeiro ele vai gostar agora do meio da igreja. Ele gosta de estar no meio do povo de Deus. Segundo, ele é uma pessoa diferente na sua casa. Se Deus salvou um homem e ele era um jumento, agora ele tem que ser um cordeiro para a esposa dele. Ele tem que ser uma abelha, tem que ser um mel. É, irmão. Aleluia! Não entra no céu marido carrancudo, não. Tem que ser lavado pelo sangue do cordeiro. Eita! Meus irmãos, é dentro de casa que você vai mostrar se você é crente. É o filho dentro de casa que vai mostrar que obedece pai e mãe, que prefere obedecer os pais do que os amigos do mundo. Meu Deus! É em casa que vamos dar o verdadeiro testemunho que somos salvos ou não somos. As esposas, meus irmãos, como eu disse, não conheço nenhuma das irmãs, mas às vezes a gente conhece pessoas, às vezes a gente vê aquela pessoa na igreja, uma bênção de Deus, mas em casa. Me lembro que certa vez eu fui convidado a ministrar em um determinado lugar. Aí o irmão me chamou para ministrar e ele estava triste porque a esposa dele teve uma briga tão grande com ela dentro de casa. Aí quando chegamos na igreja, ele vai dizendo: tu vai ver, ela é assim, dentro de casa ela é uma coisa, mas na igreja tu vai ver ela no mistério, no poder. Quando nós chegamos, a mulher estava rodopiando na unção, não sei de onde, quem era que era unção. Não importa como você é em casa, não importa como você louva bem na igreja, como você está lá fora, importa como você está em casa. É o seu testemunho que vai salvar seu esposo, é o seu testemunho que vai salvar seus filhos, é o seu testemunho que vai mudar o mundo. Aleluia, Jesus! Glória! Às vezes queremos ganhar os de fora e não conseguimos ganhar os de casa, às vezes por causa da nossa vida. Como vamos querer que os filhos sejam crentes se não damos um bom testemunho para eles? Como vamos querer que os filhos orem se os pais não oram? Como vai querer que teu filho saia do celular se a gente passa o dia todo no celular? Então, se a gente quer ser crente, não seja crente dentro de casa. Seja um exemplo dentro da sua casa. Seja conhecido como uma mulher de oração, uma mulher que não gosta de fofoca, é uma mulher
alguém que gosta de orar, evangelizar, fazer a obra de Deus. Aleluia. Eita, Senhor. É isso que nós precisamos. Meus irmãos, a área familiar da igreja é um campo aberto que pouco é trabalhado. Veja como as pessoas às vezes não querem ir para a igreja pelo mau testemunho. Pelo mais, rapaz, a unção tá boa, o microfone. Essa agora o microfone passou. Vou botar aqui o microfone de lado. Não, vai. Você vem em doação, viu, irmão? Agora eu tenho pra cá, mano. Não, pode ser microfone. Tio, é só mudar aqui, tio. Não, foi deixar. Tio, manda aqui nesse cabo aqui. Pois é, irmãos, vamos continuar aqui que ainda tem um pouquinho de voz. Então, em primeiro lugar, quando aceitamos a Jesus, a nossa vida no meio da igreja deve ser uma coisa diferente. Nós frequentamos, nós se alimentamos. Segundo lugar, devemos ter um exemplo dentro de casa. Som. Então, tá bom, tá ungido. Casa, família. Eu pergunto a vocês nessa noite, responda pra você. Como você tá dentro de casa? Quando o seu marido olha pra você, ele vê uma mulher de Deus. Quando o seu pai olha pra você, minha filha é de Deus. Quando sua mãe olha pra você, ela vai dizer, meu filho é um homem de Deus. Ou é outra coisa que as pessoas falam? A vida no meio da sua família pode dizer quem você é. Não quer dizer que você não vai errar um momento, a gente vai errar. Vai ter momentos que vamos falhar. Mas se hoje Deus está te alertando para tu abrir teus olhos para a tua família, a partir de hoje muda. Talvez nós não estamos orando como devemos orar, não estamos lendo a Bíblia como devemos estar dentro de casa, dando exemplo, mas a partir de hoje podemos mudar. Quer uma meta para 2023? Seja o melhor crente dentro de casa. Queira ser mais crente dentro de casa, um exemplo, uma príncipe de Deus. Porque, meus irmãos, temos acompanhado muitas pessoas, Deus tem dado muitas oportunidades de acompanhar, de conhecer. E nós estamos vendo crianças, adolescentes indo para o mundo porque os pais são crentes e têm dado mau exemplo. Muitos, não são poucos, são muitos, irmão, são muitos. Porque os pais na igreja é uma coisa, mas dentro de casa é outra. Você tem que ser um ganhador de alma dentro da sua casa. Família é bênção, irmão. Essas crianças é do Senhor. Você não pode pegar ela e entregar de mão dada para o inimigo. A sua família é as colunas de tudo. Por isso, priorize a família. Às vezes trabalhamos tanto, meu irmão, tira um tempo, sai com a esposa, gasta esse dinheiro mesmo, gasta, depois outro dia tu paga a conta da luz, vai dar certo, mas sai, precisamos ter tempo para a família, isso é obra. Às vezes precisamos ter um tempinho para a criança, isso é obra. Às vezes temos tempo para tudo, mas não temos tempo para a família. Aí depois que o inimigo entra no meio do nosso lar, destrói tudo. A gente quer levantar campanha de oração. Se for, a gente quer abrir as portas para Ele. Quando nós somos salvos por Jesus, nós somos uma bênção dentro de casa. Quando eu aceitei Jesus, meus irmãos, falo isso, graças ao meu bondoso Jesus. Busquei ser crente de verdade. Tá sempre orando dentro de casa, orando em línguas estranhas, clamando. Meu pai já dizia logo assim quando eu ia pro quarto: tu já vai chorar, né? Chorava, é bom demais chorar na presença do Senhor. E tava lá orando, e minha mãe escutando os exemplos. Minha mãe às vezes não queria ir para a igreja porque tinham uns professos crentes lá na rua que davam mau exemplo. Aí minha mãe chegou e disse: rapaz, fulano ali disse pode beber, olha. Eu disse: pode, mãe, só não pode ir pro céu. Mas minha mãe começou a ir para a igreja comigo, frequentou. Perdemos ela recentemente por um câncer. Mas eu tive a oportunidade de dar um bom testemunho para aquela mulher. Os meus irmãos lá, tenho 2 irmãos que só Jesus é a causa deles, mas ele sempre vê um exemplo pra gente. Esses dias estão na casa do meu pai para ficar próximo do hospital para ter a criança. Meus irmãos são ímpios, e se eu for contar aqui a vida depravada deles, até jumento chora. Meus irmãos, eles estão lá louvando.
Quando nós estamos lá do nada, meu irmão ímpio, depravado, perverso, ruim. Ele é tudo isso mesmo, mas meu irmão. Pensa. Um dia ele vai estar aqui pregando. Oh, glória a Deus. Estava lá louvando o Senhor. Nem gosta de crente ele. Mas quando a gente é uma bênção dentro de casa, tudo muda. Tudo vira luz. Tudo influencia. Porque nós somos sal e luz do mundo. Glória a Deus. Aleluia. E é uma bênção, meus irmãos. Aquele homem na cruz disse: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Se aquele homem tivesse ainda sobrevivido à cruz, aquele homem estava indo no meio dos discípulos, estava no meio ali do povo de Deus. Ele estava lá entre os 120 sendo batizado no Espírito Santo. Se aquele ladrão da cruz não tivesse morrido, ele estaria dando bom testemunho dentro de casa. Ele era um homem de Deus, ele era um cavaleiro, ele era um provedor financeiro, espiritual, emocional para sua esposa. Ele seria uma bênção e também seria uma bênção com a sociedade. Quando nós aceitamos Jesus, a certeza que Jesus nos salvou começa aí. A nossa maneira de se relacionar com a igreja, a nossa maneira de se relacionar com a família e a nossa maneira de se relacionar com a sociedade. Porque se eu não amo a quem vejo, como eu vou dizer que amo a Deus a quem não vejo? O ladrão da cruz alcançou a coisa mais bela deste mundo: o paraíso. Oh, glória. Eita. Enquanto alguns no Oriente Médio agora estão se explodindo, achando que vão para o paraíso, você está com acesso agora para ele. Aleluia. É de graça. Eita, Senhor. Aleluia. Talvez você pode estar aqui no nosso meio e dizer: rapaz, a história de Jesus é linda, é maravilhosa, toca meu coração. Mas tem pessoas que dizem que é crente, mas não tem nada a ver. Eu quero dizer uma coisa só para você que está pensando nisso. Nós estamos pregando aqui para você aceitar Jesus e ser como a gente. Estamos dizendo para você aceitar Jesus e ser como Ele. Eu não estou falando para você de mim, que é falho. Estou falando para você de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, perfeito, justo e fiel. Oh, glória a Deus. Se nessa noite você disse: minha vida não está bem com Deus, ainda não tive essa mudança, essa entrega, essa transformação, mesmo estando no meio da igreja, mas nessa noite eu quero uma entrega total, eu quero uma entrega verdadeira. Você consegue. Tudo é possível ao que crê. Convido a você ficar de pé nessa noite. Queria fazer uma oração nesse momento. Feche os seus olhos nessa noite. Eleve os seus pensamentos a Deus.